Um monge zen se olhava na água clara de um lago quando seu mestre se aproximou. "O que vês?" perguntou o mestre. "Vejo o meu rosto", respondeu o monge. O mestre pegou uma pedra e a jogou na água, perturbando a superfície. "E agora?" "Não vejo mais nada distinto", disse o monge. "Precisamente", sorriu o mestre. "Quando a água da mente se agita pelas ondas do ego, não podes ver tua verdadeira natureza. Mas diz-me, quem estava lá antes que teu reflexo aparecesse? E quem permanece quando ele desaparece?" Esta parábola antiga aponta para uma das ilusões mais tenazes e universais da experiência humana: a crença na existência de um eu sólido, permanente, separado do resto da existência. O que chamamos ego assemelha-se a uma miragem no deserto. De longe, parece real e substancial, mas quanto mais nos aproximamos com a atenção clara da consciência, mais revela sua natureza esquiva. As tradições contemplativas do Oriente, taoísmo, zen, budismo, exploraram durante milênios esta ilusão fundamental e desenvolveram meios hábeis para nos libertar dela. Não para nos destruir ou diminuir, mas ao contrário, para revelar nossa verdadeira natureza, infinitamente mais vasta e livre que os limites estreitos nos quais o ego nos aprisiona. O ego é frequentemente confundido com a autoestima ou a confiança em si mesmo. Mas o que as sabedorias orientais chamam ego, ou pequeno eu, designa algo mais sutil e fundamental. Uma voz interior que nos sussurra constantemente: "Eu sou isto, eu quero aquilo, não gosto disso, devo me proteger, mereço melhor." Esta voz que parece tão familiar que se confunde com nossa própria identidade. O ego manifesta-se primeiro por esta tendência compulsiva de se definir, se categorizar, se comparar. Sou inteligente, sou uma pessoa generosa, não sou como eles, tenho mais sucesso que ele. Esta atividade incessante de definição revela uma angústia profunda, a de não saber quem somos realmente. Como se, acumulando etiquetas e características suficientes, pudéssemos finalmente construir uma identidade sólida e tranquilizadora. Observemos esta tendência em nosso cotidiano. No trabalho, quando um colega recebe uma promoção que cobiçávamos, uma pequena voz se ergue: "Não é justo, eu estava mais qualificado." No transporte público, quando alguém nos empurra, o ego se indigna: "Poderia ter cuidado, não sou invisível." Em nossos relacionamentos, quando nosso parceiro não nota nossos esforços, o ego se queixa: "Faço tanto por este relacionamento e nem é reconhecido." Estas reações revelam os mecanismos profundos do ego: a necessidade constante de reconhecimento, o medo de ser ignorado ou diminuído, o apego a uma imagem positiva de si mesmo. Cada uma dessas reações supõe a existência de um eu central que merece atenção, respeito, validação. Mas o que é exatamente esse eu? Onde se encontra? Podemos apreendê-lo? A tradição budista ensina que esta busca revela uma das características fundamentais da existência: anatta, ou não eu. Quando examinamos atentamente nossa experiência, não encontramos em lugar algum esse eu sólido e permanente que o ego pretende ser. Encontramos pensamentos que surgem e desaparecem, emoções que sobem e descem, sensações que aparecem e se desvanecem, mas nenhuma entidade fixa que fosse a proprietária de todas essas experiências. Um mestre zen perguntava a seus discípulos: "Mostrem-me sua mente original, aquela que tinham antes do nascimento de seus pais." Esta pergunta paradoxal aponta para essa realidade que precede e transcende todas as nossas identificações egóticas.
Antes de nos identificarmos como homem ou mulher, profissional ou estudante, sucesso ou fracasso, algo já estava lá. Essa presença pura, essa consciência clara que observa todos os conteúdos da experiência sem se identificar com nenhum. O Tao Te Ching expressa esta verdade através da imagem do Pu, a madeira não esculpida, que representa a nossa natureza original, antes que o ego a modele segundo suas categorias limitadas. Esta natureza primeira não precisa se definir ou se justificar. É simples e plenamente como a água que flui naturalmente em direção ao oceano, sem se perguntar se é digna dessa jornada. Esta perspectiva transforma radicalmente nossa compreensão da identidade. Em vez de ver a identidade como algo a construir, defender, melhorar, descobrimos que se assemelha mais a uma vestimenta que usamos, um papel que interpretamos. Não que este papel seja falso ou condenável, mas ele não esgota o que somos realmente. O ator permanece distinto do personagem que interpreta, mesmo que possa se investir totalmente nele. Esta realização traz um alívio profundo. Quanta energia desperdiçamos mantendo, protegendo, melhorando esta imagem de nós mesmos. Quanto sofrimento nasce desta identificação exclusiva com nossos papéis temporários. Quando compreendemos que não somos nossos pensamentos, não nossas emoções, não nossos sucessos ou fracassos, nem mesmo nossa história pessoal, uma liberdade imensa se abre. Esta liberdade não significa tornar-se irresponsável ou indiferente. Ao contrário, permite agir com mais autenticidade e eficácia. Quando o ego não mais monopoliza nossa atenção com suas inquietações narcisistas, podemos responder às situações com mais clareza e criatividade. Cessamos de filtrar cada experiência através do prisma de "o que isso diz sobre mim?", para nos abrirmos à riqueza pura do que é. O ego alimenta-se particularmente de nossos apegos. Apego às nossas opiniões, às nossas posses, à nossa imagem, aos nossos relacionamentos, aos nossos projetos. Estes apegos não são problemáticos em si mesmos, mas a identificação exclusiva com eles cria uma vulnerabilidade constante. Quando acreditamos ser nossas opiniões, todo questionamento torna-se um ataque pessoal. Quando nos identificamos com nossas posses, toda perda torna-se uma diminuição do nosso ser. Quando confundimos nossa identidade com nossos papéis sociais, toda crítica torna-se uma ameaça existencial. Observemos esta dinâmica em nossas reações diante da crítica. Alguém faz um comentário sobre nosso trabalho e imediatamente o ego se mobiliza. Ele não entende nada. Ela está com ciúmes? Eles não reconhecem meu valor? Esta reação defensiva revela que confundimos nosso valor intrínseco com a qualidade de nosso desempenho. Mas se não somos nosso trabalho, se não somos nossos sucessos ou fracassos, o que pode realmente nos atingir? Um conto zen conta a história de um mestre que era constantemente caluniado por um homem ciumento. Um dia, um discípulo perguntou: "Mestre, por que não se defende contra essas acusações?" O mestre respondeu: "Se alguém desenha um tigre numa parede e uma criança tem medo, o problema vem do desenho ou da crença da criança? Essas calúnias só podem me atingir se eu acreditar ser o que elas descrevem." Esta história ilustra uma liberdade profunda, a de não mais depender da opinião dos outros para nossa paz interior. Esta independência não nasce da arrogância ou do isolamento, mas da compreensão de que nossa verdadeira natureza transcende todas as definições exteriores, sejam elas lisonjeiras ou depreciativas.
O ego manifesta-se também através de nossa relação com o tempo e a impermanência. Busca constantemente se projetar no futuro. Quando eu tiver sucesso, então serei feliz, ou se refugiar no passado, eu era alguém importante naquela época. Esta fuga do presente revela sua incapacidade de aceitar a natureza mutável da existência. O ego quer o permanente, num mundo impermanente, o fixo num universo em movimento constante. O budismo ensina que esta resistência à impermanência constitui uma das raízes principais do sofrimento. Sofremos não porque as coisas mudam, a mudança é a própria natureza da existência, mas porque o ego recusa essa mudança, se agarra ao que foi, se inquieta com o que será. Contudo, a observação atenta revela que nós mesmos mudamos constantemente. O corpo que tínhamos há 7 anos renovou completamente suas células. Os pensamentos que nos ocupavam ontem se evaporaram. As emoções que nos pareciam tão importantes na semana passada desapareceram. As preocupações de 10 anos atrás nos parecem agora irrisórias. Onde está a continuidade? O que permanece através de todas essas mudanças? Esta interrogação nos leva ao coração da compreensão Zen. O que permanece não é uma coisa, mas uma capacidade, a capacidade de ser consciente, de saber que sabemos, de observar todas as mudanças sem ser arrastado por elas. Esta consciência pura assemelha-se ao espaço que contém todos os objetos sem ser afetado por eles, ao espelho que reflete todas as imagens sem guardar rastro de nenhuma. O mestre taoísta ensinava: a água toma a forma do recipiente que a contém, mas permanece sempre água. Da mesma forma, a consciência toma a forma de cada experiência, mas permanece sempre essa capacidade pura de conhecer. Esta metáfora revela nossa verdadeira natureza. Não os conteúdos mutáveis da experiência, mas a capacidade mesma de experimentar. Esta descoberta transforma nossa relação com o sofrimento. Quando não mais nos identificamos exclusivamente com nossos estados emocionais, podemos atravessá-los com mais graça. A tristeza pode estar lá sem que eu seja definido por ela. A raiva pode surgir sem que eu me torne essa raiva. Essas emoções tornam-se visitantes temporários no espaço da consciência, em vez de proprietários que se instalam definitivamente. Esta perspectiva não nos torna insensíveis ou emocionalmente desapegados. Ao contrário, nos permite sentir mais plenamente sem ser sobrecarregados. Quando sabemos que não somos nossas emoções, podemos acolhê-las com curiosidade e compaixão em vez de resistência ou identificação. O ego mantém também nosso sentimento de separação dos outros e do mundo. Traça constantemente fronteiras, eu e eles, nós e eles, meu território e o deles. Essas divisões criam um mundo de competição, defesa, desconfiança. Mas essas fronteiras são tão sólidas quanto parecem. A observação profunda revela que existimos numa rede de interdependências tão complexa que se torna impossível dizer onde eu termino e onde o outro começa. O ar que respiramos foi exalado por inúmeros seres antes de nós. A comida que consumimos incorpora a energia do sol, da terra, da água. Nossos pensamentos são influenciados pelos livros que lemos, as conversas que temos, a cultura na qual estamos imersos. Nossas emoções ressoam com as das pessoas que nos cercam. O budismo expressa esta verdade através do ensinamento da interdependência originária. Nada existe de maneira independente. Tudo surge em relação com todo o resto. Esta compreensão dissolve progressivamente as fronteiras rígidas que o ego traça entre si mesmo e o mundo. O mestre Zen dizia:
olhem profundamente em sua verdadeira natureza e descobrirão que ela não tem limites fixos. O que chamam vocês estende-se muito além do que imaginam. Esta realização revela que nossa natureza verdadeira não está limitada às fronteiras deste corpo particular ou desta história pessoal. Participamos de um mistério muito mais vasto. Esta realização transforma nossos relacionamentos. Em vez de ver os outros como estranhos potencialmente ameaçadores ou objetos a manipular para nossa satisfação, começamos a reconhecer neles aspectos da mesma natureza fundamental que nos anima. Este reconhecimento espontâneo gera uma compaixão natural, não forçada, que não mais precisa ser cultivada artificialmente. Contudo, reconhecer a natureza ilusória do ego não significa combatê-lo ou buscar eliminá-lo. Esta abordagem revelaria uma incompreensão fundamental. Quem buscaria eliminar o ego? O próprio ego. Esta tentativa criaria um ego espiritual ainda mais sutil e potencialmente mais orgulhoso que o ego ordinário. O caminho proposto pelas tradições contemplativas é mais suave e inteligente. Trata-se de observar o ego com a curiosidade benevolente de um cientista que estuda um fenômeno natural. Aprendemos a reconhecer suas manifestações sem nos identificar com elas, a ver suas estratégias sem nos deixar capturar por elas. Esta observação revela que o ego assemelha-se a uma criança assustada que busca constantemente atenção e tranquilidade. Por trás de todas as suas demandas de amor, reconhecimento, segurança, esconde-se um medo profundo, o de não ter valor real, de ser apenas uma construção temporária num universo que parece indiferente às nossas pequenas preocupações pessoais. Este medo revela, na verdade, uma intuição correta. O ego, tal como se concebe, é efetivamente uma construção temporária. Mas esta descoberta, em vez de ser aterrorizante, pode tornar-se libertadora. Se o ego não tem a solidez que pretende ter, o que pode ser realmente ferido? Se nossa identidade separada é mais fluida do que pensávamos, o que pode ser verdadeiramente ameaçado? Esta compreensão abre para uma segurança mais profunda que todas as proteções que o ego pode erguer. Um conto taoísta conta a história de um homem que sonhava ser uma borboleta. Em seu sonho, esvoaçava de flor em flor, despreocupado e livre. Quando acordou, perguntou-se: sou um homem que sonhou ser uma borboleta? Ou sou uma borboleta que agora sonha ser um homem? Esta história ilustra a relatividade de nossas identidades e a dificuldade de dizer o que é fundamental e o que é construção. Esta perspectiva não nos mergulha num relativismo paralisante, mas nos convida a sustentar nossas identidades mais levemente, a interpretar nossos papéis com mais liberdade. Podemos ser plenamente um pai, um profissional, um amigo, sabendo ao mesmo tempo que esses papéis não definem inteiramente o que somos. Esta leveza traz uma criatividade e espontaneidade novas em nossas interações. A prática da meditação oferece um laboratório privilegiado para observar os mecanismos do ego. Quando nos sentamos em silêncio, o ego se revela em toda a sua agitação. Comenta, julga, planeja, lembra, se inquieta. Resiste à simplicidade do momento presente, preferindo suas elaborações mentais complexas. Neste silêncio observador, descobrimos que não somos essa voz interior tagarela, mas quem a escuta. Não somos o fluxo de pensamentos, mas o espaço no qual aparecem e desaparecem.
Esta discriminação entre o observador e o observado constitui um dos ensinamentos mais preciosos da meditação. No início, esta realização pode parecer instável, fugaz. O ego retoma rapidamente o controle, convencendo-nos de que esta experiência de consciência pura foi apenas um momento agradável sem importância profunda. Mas com a prática paciente, estes momentos de clareza se aprofundam e se estabilizam. A tradição Zen fala de Satori, esses instantes de despertar onde a natureza construída do ego torna-se evidente com uma clareza ofuscante. Estes momentos podem ocorrer na meditação, mas também nas circunstâncias mais ordinárias, contemplando um pôr do sol, ouvindo música, realizando uma tarefa simples com atenção total. Um mestre Zen descrevia seu despertar assim: subitamente não havia mais ninguém para ver a cerejeira em flor. Não havia cerejeira a ver, não havia visão. Havia apenas este florescimento puro, esta beleza sem testemunha e sem objeto. Esta descrição aponta para uma forma de percepção direta que transcende a dualidade sujeito-objeto mantida pelo ego. Estas experiências revelam que o que buscávamos através de todas as estratégias do ego, plenitude, paz, alegria, amor, já estava lá, mascarado pelas próprias construções que supostamente nos levariam a isso. O ego assemelha-se a alguém que procurasse óculos que já usa no nariz. Esta descoberta transforma nossa abordagem da realização espiritual. Em vez de buscar nos tornar algo mais ou melhor, aprendemos a remover os véus que ocultam o que já somos. Este caminho de subtração, em vez de adição, corresponde ao ensinamento taoísta do Wu Wei. Realizar não realizando, alcançar cessando de buscar. A dissolução progressiva das identificações egóticas revela também uma forma de humildade natural. Não a humildade forçada de quem se denigre, mas a humildade espontânea de quem realiza seu verdadeiro lugar na ordem das coisas. Como uma onda que descobre participar do oceano inteiro, e reconhecemos nosso pertencimento fundamental a algo muito mais vasto que nossa história pessoal. Esta humildade transforma nossa relação com o sucesso e o fracasso. Os sucessos não mais inflam o ego, pois sabemos que resultam de inúmeros fatores que escapam ao nosso controle individual. Os fracassos não mais nos esmagam, pois compreendemos que não dizem nada sobre nosso valor intrínseco. Esta equanimidade diante dos altos e baixos da existência traz uma paz profunda. Um sábio taoísta ensinava: o bambu se curva na tempestade e se endireita quando ela passa. Não resiste ao vento, mas também não se quebra. Sejam como o bambu, flexíveis sem ser fracos, firmes sem ser rígidos. Esta metáfora ilustra a força que nasce da dissolução das rigidezes egóticas. Esta flexibilidade nos permite adaptar às circunstâncias mutáveis, sem perder nosso centro. Podemos interpretar diferentes papéis segundo as necessidades sem nos identificar exclusivamente com nenhum. Esta capacidade de adaptação criativa substitui a estratégia egótica de controle e resistência. Em nossos relacionamentos, esta transformação traz uma liberdade nova. Cessamos de esperar que outros validem nosso ego ou preencham nossas carências identitárias. Esta independência emocional permite conexões mais autênticas, baseadas no apreço mútuo, em vez da necessidade, no dar em vez da expectativa.
Paradoxalmente, ao cessar de buscar desesperadamente o amor para nutrir nosso ego, descobrimos nossa capacidade natural de amar. Esta descoberta não procede de uma inflação espiritual, mas do reconhecimento de nossa natureza verdadeira. Quando as barreiras egóticas se dissolvem, o amor pode circular livremente, sem os filtros do medo e do cálculo. O mestre dizia ainda: o amor verdadeiro não tem objeto particular. Não busca alguém ou algo para amar. É a natureza mesma da consciência clara. Esta forma de amor incondicional não depende das qualidades do outro ou de suas ações para conosco. Irradia naturalmente de um coração liberado das construções egóticas. Esta liberação transforma também nossa compreensão do serviço e da ação no mundo. Em vez de agir para reforçar nossa imagem de alguém bom ou para satisfazer necessidades egóticas de reconhecimento, podemos responder espontaneamente às necessidades que se apresentam. Esta ação desinteressada carrega uma eficácia particular porque não está poluída pelas motivações secundárias do ego. O Tao Te Ching expressa esta verdade. O sábio realiza sem se apegar à sua ação. Tem sucesso sem reivindicar o mérito. É precisamente porque não reivindica nada que nada pode lhe ser retirado. Esta forma de ação sem ego revela um poder natural que não encontra as resistências geradas pelas motivações egóticas. Esta compreensão ilumina também nossa relação com as questões últimas da existência. Essas interrogações profundas que frequentemente atormentam o ego em busca de certezas. Se não somos este corpo que envelhece, estes pensamentos que passam, esta história pessoal que terminará, o que constitui realmente nossa essência? Esta interrogação não visa negar a realidade de nossa condição mortal, mas explorar o que em nós transcende esta condição aparente. O mestre Zen ensinava: antes de seu nascimento, qual era sua natureza? Depois de sua morte, onde estará? Se compreendem isso, compreendem que a vida e a morte não são senão ondas na superfície do oceano. Esta perspectiva transforma nossa relação com as questões últimas, sem pretender resolvê-las definitivamente. Esta transformação revela progressivamente que nossa natureza verdadeira não nasce nem morre, não porque fosse imortal no sentido ordinário do termo, mas porque transcende as categorias ordinárias de nascimento e morte. Esta realização traz uma paz profunda diante da incerteza fundamental da existência. A integração desta compreensão na vida cotidiana não se faz da noite para o dia. O ego tem raízes profundas e estratégias sutis para se reconstituir. Pode até se disfarçar por trás de conceitos espirituais, criando um ego desperto que se acredita superior aos outros porque teve algumas percepções sobre sua natureza ilusória. Esta vigilância contra o ego espiritual exige uma humildade constante e uma observação fina de nossas motivações. Cada vez que nos surpreendemos nos sentindo superiores porque praticamos meditação, cada vez que julgamos outros como menos despertos, o ego espiritual aponta a cabeça. Esta forma sutil de ego pode ser mais tenaz que sua versão ordinária, porque se veste com os ornamentos da espiritualidade. Um conto zen conta a história de um monge que se vangloriava de sua realização espiritual. Seu mestre lhe disse: "Mostra-me teu ego." O monge respondeu: "Mas, mestre, transcendi o ego." O mestre explodiu em gargalhadas. "Aí está teu ego. Agora se esconde atrás de tua pretensa realização."
Esta vigilância benevolente nos mantém na humildade e simplicidade. Nos lembra que a verdadeira realização não se exibe, não se compara, não reivindica nada. Manifesta-se antes por uma simplicidade natural, uma bondade espontânea, uma presença humilde e atenta. Esta simplicidade recuperada transforma nossa relação com o cotidiano. As tarefas mais ordinárias revelam sua dimensão sagrada quando realizadas sem a agitação egótica. Lavar a louça torna-se uma meditação. Escutar um amigo torna-se um ato de serviço. Caminhar na rua torna-se uma comunhão silenciosa com a vida que nos cerca. Esta transformação não nos retira do mundo, mas nos engaja diferentemente. Em vez de abordar cada situação nos perguntando: o que ganho com isso? Podemos nos perguntar: como posso servir aqui? Esta mudança de perspectiva, aparentemente simples, revoluciona nossa experiência. O ego não é nem nosso inimigo a combater, nem nossa identidade verdadeira a preservar, mas antes uma miragem que nos desviou por muito tempo de nossa verdadeira natureza. Como todas as miragens, se desvanece quando nos aproximamos com a atenção clara da consciência desperta. Esta evaporação revela o que sempre havíamos sido. Essa consciência pura e livre que observa todos os fenômenos sem se identificar com nenhum, essa capacidade de amor que irradia naturalmente quando as barreiras egóticas caem, essa paz profunda que não depende de nenhuma circunstância exterior, porque constitui nossa própria essência. Neste reconhecimento de nossa verdadeira natureza, encontra-se a promessa de uma existência autenticamente livre. Livre do medo existencial que empurra o ego às suas estratégias desesperadas. Livre da necessidade de validação que nos torna dependentes do olhar alheio. Livre da corrida exaustiva rumo a uma felicidade sempre adiada. Esta liberdade nos permite finalmente viver plenamente, amar sem condição, servir sem cálculo e dançar com a vida.